Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV, para o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, você podendo acompanhar a nossa programação em qualquer parte do mundo. Eu estou tentando aqui, eu tenho uma briga, vou apresentar para vocês os nossos colegas que estão hoje, Marcelo Salzano conosco, boa noite, tudo bom, Salzano? Tudo bem, Rogério, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. E Thiago Rocha, tudo bom, Thiago? Tudo certo, Rogério, boa noite para você, boa noite para todo mundo do Virando o Jogo. Eu, para variar, brigando com os eletrônicos, né? Mas... Não é a minha praia, não é a minha geração, não adianta, tá? Então, aqui, ó, já estamos, né, com o Virando o Jogo ao vivo pelo Facebook, tá? Só a pergunta se o meu Facebook roda aqui. Não roda? Não está rodando? Não roda, mas eu estou desconfiado que a gente não está rodando no Facebook. Ô Felipe, confirma aí, Felipe. Confirma no teu aí. Abriu aqui o nosso programa no Facebook, mas não está rodando. A Ana disse que está assistindo no Facebook, então é aqui. Não consigo entrar. O teu está rodando normal? É. Então, gente, compartilhem aí, porque eu não estou conseguindo aqui essa encrenca no meu celular aqui. E tu sabe que eu acho que é o problema do aparelho, do aparelho mesmo, porque o meu também é da mesma marca que a tua e não está rodando também. O teu não está rodando? Também não está rodando. Então vamos entregar o aparelho aqui. Vamos entregar. As mensagens estão entrando, eu não estou vendo rodar. Aqui, ó, a Tânia o programa. Ferreira já falou tá sim, João Carlos Silveira Pereira Júnior tá legal. Isso, a Vânia Ferreira está sim, O Leandro Oliveira, um abraço para vocês, o Leandro de Tapes, Irani Pomnis, está bem claro. Bom, então, maravilha. Vão mandando, vocês que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelas plataformas digitais, para nossa tranquilidade, tá? A Vânia está te mandando um abraço, inclusive, o Marcelo. Opa, outro para ela. A Vânia Ferreira. O João Miller está nos assistindo. O Irani dizendo que está funcionando perfeitamente, só não está rodando no meu telefone aqui. Tá? Erro ao carregar no meu iPhone. Já vou entregar qual é a marca. E esse aqui é, sei lá, o 11... Muito bom, viu? Olha, que aparelho espetacular. É Tá bom? bem, E tá não bem. roda o Facebook nele? O que adianta? Não, olha, ele está dizendo que o Luiz Rodrigo aqui é o teu, porque o meu é desta marca e está pegando o Facebook. O Gilmar Vinícius Santos também, né? Estou ligado no Facebook, o João Miller, que eu citei, estou assistindo ao vivo, maravilha. Então, vão mandando os recados de vocês, inclusive os questionamentos, porque, né, hoje também não falta assunto, principalmente fofoca aí no futebol, né? O Eduardo Hermes Wolfenbittel, né? Aqui está certinho, um abraço a todos. Então, maravilha, né? O Leandro Oliveira, um abraço para o Thiago Rocha, que escuto ele na Grenal. Pô, um abraço. Mas tu consegue escutar o Thiago na Grenal? Um abraço. Hein? Lógico que consegue. O REC deixa tu falar lá de manhã? Fala sim, deixa eu falar até bastante, às vezes o REC tem que me podar mesmo. O João Carlos Bolzi, abraço a todos, em especial ao Marcelo Salzano. Grande abraço. Maravilha, maravilha. Continue mandando as mensagens de vocês, então, inclusive com os questionamentos ou opiniões de vocês aqui para o Virando o Jogo. É bom a gente ter esse retorno, esse feedback, saber que mesmo que eu tenha problema aqui, não esteja rodando, até vou fazer uma experiência aqui, vou compartilhar, tá, no meu perfil do Facebook, para ver se vai. Tá?
Vamos ver o que vai acontecer. Programa ao vivo é assim, a gente vai falando tudo, né, Thiago? Me ajuda agora aqui, porque agora eu tenho que... É mais uma empreitada para mim. Eu tenho que buscar o meu perfil aqui. Vamos lá. Tá? E vamos ver se está rodando aqui. Não, também não está rodando, velho. Eu já... O João Manuel Teixeira Duarte dizendo que aqui está normal, está ótimo, que bom. Ismael Krauser Rasch, tô ligado aqui no Pará, rapaz. Poxa, hein? que No maravilha. Pará, né? Terra do Nildo, né? Terra do Nildo. Terra do Nildo Bigode. Olha, Moro Olhador lá do até Grêmio. hoje e até entrevistei o Nildo recentemente lá na Rádio Bandeirantes. Sim. E é uma grande figura, né? E até teve uma atitude nobre em meio à pandemia do coronavírus, que foi doar as medalhas que ele ganhou nos títulos no Grêmio e também camisas, enfim, e outros adereços para os que mais precisam. Então, uma atitude nobre do grande Nildo, que foi um centroavante que marcou a época aqui no Grêmio. Que foi um dos responsáveis pelo segundo título, não foi? Isso. Da Copa do Brasil. Gol de cabeça contra o Ceará. Contra o Ceará, exatamente. Nós entrevistamos o Nildo aqui também. O Nildo é muito amigo do professor Leandro Brandão, lá do CT Ciclo 21, não é? E o Brandão fez o contato e o Nildo participou via internet conosco aqui também. Atirado numa rede. Não, vive muito bem lá e tem um carinho enorme pelo Rio Grande do Sul. O Wagner, Rogério Amaral, bons tempos do Camisa 10 na Band. Ó, viu? Era o programa do meio-dia que eu tinha lá na Bandeirantes, o Camisa 10. Marcelo Borelli, em Caxias do Sul, está nos acompanhando. O Leandro Oliveira diz aqui, está bombando, né? O Marcelo disse que está sempre ligado. O Lori Rodrigues de Pelotas também nos acompanhando. O Adriano Camp Cury, boa noite, ele está nos acompanhando em Tramandaí. Daniel Banzai Abreu, boa noite a todos. E amanhã, dia de continuar líder. Por falar nisso, como é que está? Intervalo 0-0, São Paulo e Bragantino ainda? Isso, o São Paulo Red teve um Bull, gol. Bragantino. O São Paulo teve um gol anulado através do lateral esquerdo Reinaldo, mas aí acabou sendo anulado pela arbitragem. Segue 0-0 e esse é um bom resultado para o Internacional, que assim segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem hoje o jogo entre Santos e Atlético Mineiro, lá na Vila Belmiro, e o bom para o Inter é que o Santos vença. Sim, mas o Atlético não ultrapassa o Inter, né? Se vencer o Se Santos. vencer, ultrapassa. Não, chegou no mesmo número de pontos. Não, acho que não. O São Paulo é que poderia O ultrapassar. São Paulo vai e ficar ultrapassar, ponto mas à o Galo frente. fica no mesmo número de pontos. Sim. Mas com um jogo a menos, né? Fica Sim, aí no aproveitamento. o aproveitamento. O Luiz Rodrigo diz, Rogério, não te preocupa, o próximo teu aparelho será sinal de fumaça. Legal, Luiz Rodrigo. Nossa, barbaridade. O Rodrigo Rodrigues, boa noite a todos. O Gilberto Weber, aqui tudo certo, é o Gilberto de Cruz Alta. Grande Gilberto, grande cidade de Cruz Alta. Perto da nossa terra lá, né, Rogério? Para os nossos lados. Lá passamos por Cruz Alta para chegar a Santo Ângelo e São Luís Gonzaga. Exatamente. E, aliás, aqui vai uma crítica, né? Porque as estradas por aqueles lados lá estão bem complicadas. Uma buraqueira só, então, para quem vai às missões aí e nos acompanha, vá com todo cuidado na estrada, porque não tá fácil. Era melhor na minha época, que de Santo Ângelo para São Luís Gonzaga, a estrada não era asfaltada, não era nem empedrada, era aquele barro vermelho que quando chovia virava um sabão, você tinha que botar corrente na roda do carro para tentar subir. E olha lá, e muitas vezes não conseguia. O André Hackney também está nos acompanhando, Paulo Chiapa, né, está nos acompanhando. Vão mandando as mensagens aí, porque nós temos assuntos. Vamos começar falando de Grêmio, porque o presidente Romildo Bolzan Júnior rompeu o silêncio oficial do Grêmio e deu uma entrevista hoje sobre esses assuntos. Bom, então vamos começar já colocando de plano a resposta do presidente Romildo sobre o Cavani, sobre essa história, o que aconteceu de realidade. O presidente já tinha dito que houve uma certa sondagem, né, de representantes do Grêmio, né, com o staff do Cavani. Então agora ele, Romildo Bolzan, falou oficialmente sobre essa situação. Vamos acompanhar.
O atrelamento do Grêmio ao Cavani é cultural, né? A imortalidade, a garra, a forma como joga, a identidade comportamental do Cavani com os valores do clube, tem tudo a ver, tudo a ver. Se alguém sonha com o Cavani, sonha corretamente, não tenha dúvida, sonha corretamente. Agora, eu não domino os ambientes, não foi do Grêmio que saiu essa informação. Há tempos atrás, isso é verdadeiro, fizemos uma consulta, não por videoconferência, mas fizemos uma conversa com o Cavani, e ele estava debatendo seu assunto com outros clubes, né? E, sinceramente, não é o Grêmio que vai competir com os clubes com que ele debate na Europa. Nós não temos condições disso, então vamos voltar para a racionalidade. O inconsciente coletivo que se forma em cima disso faz parte do torcedor, faz parte da torcida, tal. Só não vamos contaminar o ambiente e transformá-lo num ambiente maior do que ele é, porque neste momento não tem a mínima possibilidade de fazer andarmos numa situação dessas. E eu não quero frustrar ninguém, não saiu do Grêmio essa matéria, mas se contaminou, se disseminou e passou a ser um desejo. Bom, vou dizer uma coisa à torcida, se um dia nós tivermos condições de estabelecer uma aquisição dessa, será o maior prazer e faremos esforços. Mas nesse momento, na conjuntura que estamos, do ponto de vista das situações que o jogador faz e negocia na Europa, nós não temos as mínimas condições de avançar. Então vamos voltar para a racionalidade, vamos voltar com os pés no chão, vamos voltar para o ambiente que efetivamente é aquele que temos que fazer, que é de construção de vitória. É bom esse Romildo, hein? É muito habilidoso. Ele descartou, mas deixou o caminho aberto, né? Não, e ainda largou para cima da gente, né? Imprensa ou qualquer outro segmento que tenha começado essa história. Mas ele tinha, eu li acho que foi no site UOL, inclusive, Sim. no sábado, que tinha havido um contato com o presidente e o presidente tinha dito isso, que alguém representando o Grêmio, ou em nome do Grêmio, tinha conversado com o staff do O Rodrigo Cavani. Oliveira escreveu hoje no Gaúcha ZH que o Grêmio procurou o staff do Cavani em dezembro do ano passado, para saber a situação, porque já estava ali com um término de contrato com o Paris Saint-Germain. Só que os números dos valores eram muito altos e terminou a conversa. E o Diogo Rossi hoje trouxe uma informação que o Grêmio, em questão de 15 dias, fez uma nova procura ao Edson Cavani. Fez uma nova aproximação do jogador, e a informação que o Diogo Rossi traz é a seguinte, Rogério, que o Grêmio tem um pré-acerto com o Cavani em conversar caso ele não encontre nenhum clube na Europa. Caso o Cavani não tenha êxito nas negociações que tem na Europa, e a Juventus tem interesse no futebol dele, o Atlético de Madrid agora do Diego Simeone também tem interesse no seu futebol, caso ele retorne ao futebol sul-americano, o Grêmio já tem um acerto para conversar com o Cavani e quem sabe encaminhar um negócio. Tá, mas em que níveis salariais isso? Porque qual é a proposta que ele não aceitou do Benfica? Isso. O Cavani. Isso. E agora está conversando com a Juventus ainda. A Juventus, a situação é a seguinte, né? A Juventus, o Cavani entrava como um plano B, né? A Juventus tinha a ideia de contratação, o Luizito Soares. Só que como o Messi vai permanecer no Barcelona, o Soares a tendência de não sair da equipe catalã. E o Cavani apareceria como um substituto. No entanto, o Cavani tá querendo dinheiro, tá querendo grana. Não acertou com o Benfica, porque o Benfica ofereceu 8, ele queria 10 milhões de euros por ano de temporada. Então, ainda essas negociações. E quanto ao Atlético de Madrid, para o Cavani chegar lá, o Diego Costa tem que sair. Porque é a questão do fair play financeiro, né? Você tem que fechar a conta, né? Fechar os números para não onerar a saúde financeira do clube. Não, a questão Cavani, ela é muito simples. Vai depender única e exclusivamente do jogador se ele um dia jogar no Grêmio, pois os números são impraticáveis. Não tem como o futebol brasileiro, nenhum clube, pagar o que o Cavani deseja. Então, se o Cavani tiver o entendimento, olha, quero voltar para a América do Sul, ficar próximo da minha família, ele até tem um sítio em Salto, no Uruguai, que você pode ir de carro de Porto Alegre até lá. Então, aí se ele mudar esse pensamento de ficar na América do Sul, aí o Grêmio vai entrar forte na parada. Agora, caso ele permaneça na Europa, aí esse sonho torna-se impossível. Mas quanto seria essa grana para ele, mesmo que, por exemplo, 8 milhões ele não quis, queria 10 milhões de euros. Sim. Tá? Quanto vai ser esse negócio? Não, mas é que os patamares que são trabalhados na Europa, eu tenho certeza que o Cavani sabe que não vão ser trabalhados aqui. Tudo bem, ok. Mas vamos falar 5, a metade.
do que ele queria, tá? 4 milhões de euros. 4 milhões de euros por ano, o Grêmio paga essa bala? 4 Muito milhões difícil. de euros. Não paga. 24, 2 milhões. Olha, bem conversadinho, é o Edson Cavani, né? Porque 4 milhões é... Vamos, 5 milhões, vamos arredondar para 6 o euro. 6, né? Dá 30... 30. Não, mas o cálculo teu tá bom. 4 milhões, tá? Vezes 6 dá 24. Divide por 12 meses dá 2 milhões. Tem 2 milhões por mês o Grêmio paga. Se for 2 milhões de reais por mês e o Cavani optar por voltar para a América do Sul, isso eu tenho certeza que o Grêmio paga. Pô, o Grêmio pagou 1 milhão por Tardelli. E foi uma informação confirmada hoje pelo presidente. Então, olha, 2 milhões é um preço por mês bem razoável. Agora, resta saber se o Cavani vai aceitar, né? Porque é muito, mas eu disse muito dinheiro. Quando o Luan estava saindo do próprio Grêmio, o Luan ia começar a ganhar R$1 milhão também, né? Esse foi até um dos encaminhamentos do negócio, porque o Luan ia ganhar um salário muito alto. Mas aí teria que haver uma redução significativa na pedida do Cavani, né? Se ele está querendo 10, não aceitou 8 lá na Europa? Não tem como. Os patamares europeus é uns e os patamares trabalhados aqui na América do Sul são outros. Porque aqui ele teria a comodidade, né? Ele ficaria perto de Salto, no Uruguai, onde tem fazenda, onde sua família mora. Que idade que ele está? 33. E vamos combinar o seguinte, né? O Cavani tá podre de rico, né? Ele tem um patrimônio estimado em mais de 750 milhões de dólares. Se ele já me desse $1 milhão, eu ficaria bastante satisfeito, o Cavani. Agora, dinheiro não seria Passa problema. pro Salzano aí, Cavani. E o sonho de jogar uma Libertadores, que ele nunca atuou na vida, poderia daqui a pouco convencer esse jogador a atuar aqui em Porto Alegre. Olha aqui, ó, boa notícia para o Inter, hein? O Rodrigo Rodrigues, né, o Paulo Chiapa é Foz do Iguaçu que está nos acompanhando. O Rodrigo está dizendo gol do Braga. Tá? Né? O João Carlos Silveira Pereira Júnior também está informando, gol do Bragantino. Né? O Eduardo Wolfenbittel também, Bragantino fazendo crime. O nosso colega Fabiano Brasil, Bragantino 1, São Paulo 0. Grande Brasil. Né? E o Mário Sosnovski está pegando aqui no meu pé. Rogério, boa noite. Esse negócio de internet não é coisa para idoso. A gurizada é quem entende do assunto. Tá bom. Tá valendo para nós, né, Mário? Tá valendo para nós. Ó, muitas mensagens aqui. Mas vamos continuar, porque tem outro assunto aí que envolve também negociações no Grêmio. E tem a ver com essa ronha que existe com o Ferreira, ou Ferreirinha, como queiram, e que agora parece que está em vias, né, de ser esclarecido isso, o Ferreira tirar a ação que tem contra o Grêmio na Justiça e, enfim, né, acertarem uma renovação. O presidente Romildo falou sobre isso também na coletiva. Olha, nós tivemos uma situação no meio das tratativas que nós encontramos todos os nossos pontos de convergência, encontramos todos os nossos pontos de finalização, encaminhamos muito bem essa situação. Depois houve um momento que, de certa forma, a negociação quase caiu por interferência de terceiros. E posso anunciar que a gente conseguiu recompor essa situação, conseguimos recompor essa negociação e possivelmente ainda nos dias de hoje ou amanhã anunciaremos a renovação do atleta. Assim como poderemos anunciar renovações de outros atletas da base, exatamente na manutenção, na expectativa de um processo de renovação de elenco e de preservação dos nossos ativos e principalmente de uma grande capacidade de formar jogadores para serem titulares no Grêmio e continuar esse ciclo vitorioso. Basicamente, seria isso. O presidente já está vendo o Ferreirinha como uma possível negociação, então, pelo que eu entendi, preservação dos ativos, né? O Romildo já está, até porque parece que o Grêmio não vai conseguir segurar o PP muito tempo. O PP, ao lado do Everton, que acabou indo para o Benfica, era o jogador mais valorizado do Grêmio nessa pandemia aí de coronavírus. Até o Wolfsburg da Alemanha, e eu trouxe essa informação na Bandeirantes à época, ele ia fazer uma espécie de uma autorização ao Grêmio para fazer uma proposta de 15 milhões de euros para contratar o PP. No fim, o clube alemão desistiu e não pediu essa autorização aí para o Grêmio. E agora o que se especula
é que o Wolverhampton da Inglaterra, ele faz uma proposta aí para tirar esse jogador do Grêmio, só que o presidente Romildo ele foi categórico. Ele não libera o jogador em 2020, apenas a partir de 2021. Então, dá para se considerar uma boa notícia aí para o Grêmio, que já está cambaleando aí, tem uma crise técnica forte, mas pelo menos seu principal atacante será mantido no elenco. Tem um outro lobo, o Wolverhampton da Inglaterra, que está querendo agora, né? Não, e na mesma resposta ele falou, a nossa ideia é não vender o PP, é vender na próxima janela. No entanto, a gente não vai travar a carreira de ninguém. Me chamou a atenção isso, ele falou, não vamos travar a carreira de ninguém. Então, se, por exemplo, o PP bater o pé e quiser jogar na Premier League, que é algo que é um desejo de todo jogador, né? Eu lembro que quando tinha interesse do Everton, no Everton, né, do jogador do Grêmio, o Everton começou a postar uns vídeos nas redes sociais, aprendendo a falar inglês, aprendendo a ler a língua inglesa. Então, eu concordo com o Salzano com essa visão de que a tendência é não vender, mas se o PP bater o pé, e o PP já está dando letrinha nas redes sociais, postando fotinho de chapéu inglês, aviãozinho voando, brincando nas redes sociais, ele está interessado em ir para o futebol europeu. Não, eu não vejo como, porque o PP, diferente do que foi o Luan, que não aceitou aquela primeira proposta, que era para onde? Para o Spartak Moscou. Isso é. Moscou. Não é? Aí o Luan não foi, e no dia seguinte o Spartak fez uma proposta para o Pedro Rocha, e aí ele acabou saindo. Pois é. E o Luan perdeu e a gente vê onde está o Luan. Isso me parece que foi exemplo. O Everton já foi no limite dele também. Já foi no limite. Tá? Mas me parece que talvez muito mais pelo Grêmio do que por ele não ter saído antes. Tá? E agora o PP está vendo tudo isso. Né? Que daqui a pouco essas fases elas não são permanentes. E ele está muito potencializado não só pelo Grêmio, mas pelo que ele fez na seleção. Perfeito. O PP. Foi um dos destaques. Aquilo foi o quê? Foi em janeiro, na Colômbia. Foi o quê? Foi pré-olímpico? Pré-olímpico. Pré-olímpico. Então ele está muito valorizado. Eu vejo como muita dificuldade se realmente é o Wolverhampton, né? Isso. The Wolves. É 15 milhões de euros, né? 15. Se chegar a 20 ele vai. Eu não tenho a menor dúvida. O Grêmio não se o Wolverhampton ele aumentar a proposta, eu não tenho nenhuma dúvida que o PP ele será vendido ainda nesta janela de transferências. Por isso que eu acho que esse discurso da direção do Grêmio de segurar até o final de 2021, até o final dessa temporada, é muito isso aí. Sabe? É muito para tentar aumentar um pouco mais esse teto aí do que está sendo oferecido, e aí vai, não tem jeito. E já vai conversando com o Ferreirinha. Já vai acertar. E também não foi à toa que veio o Everton do São Paulo também. Sim. Né? O Luiz Fernando também, que eu particularmente não entendi essa contratação. Essa contratação, Rogério e Thiago, eu vejo assim como inexplicável. Luiz Fernando é um atacante, e se a gente for pegar os números, é um atacante que não faz gol. Como é que o Grêmio me faz uma aposta para ser um atacante que não balança as redes? Eu acho isso meio maluco, assim, Rogério. Vamos lá, quantas apostas já foram feitas? Thiago Neves foi uma aposta, sim, certo? O Diego Souza não deixou de ser uma aposta que está dando certo, sim, correto? Vamos pegar quem mais que não deu certo. Lateral direito, o Madison, né, que veio do Vasco. Veio do Vasco, depois foi para o Atlético Paranaense. Isso. Tá? Quem mais que veio para o lado direito lá, o Negueba, não foi? Mas Negueba já veio com o Roger, né? As Negueba veio com o Marinho, estamos falando do Grêmio, não estamos Michael falando Suel. O Arroio também. Na época do Renato foi o Michael Suel. O Arroio veio na época do Renato. Então Gata Fernandes veio na época do Renato. Aliás, por falar nisso, o presidente Romildo também falou nesse momento em que já algumas vozes de torcedores começam a se levantar contra o Renato. O presidente Romildo falou sobre o trabalho do Renato. E o preço da necessidade da vitória. É isso que estamos buscando. E vamos ter um embate difícil. O nosso time não estará completo. As deficiências se acentuaram. Nós vamos ter mais deficiências para esta partida. Mas falta exatamente a vitória. O que eu quero te dizer aqui é importante. O treinador não tem nenhum risco de absolutamente nada. Vamos combinar uma coisa aqui para a gente, às vezes, posicionar o debate, inclusive começa a surgir nas redes sociais. Não existe isso. Olha, eu sou presidente do Grêmio no 5º ano. Eu já passei
por descomposturas deste momento, pessoais, por conta de ambientes, já passei por descomposturas de todas as naturezas, por compra, por venda, acertamos, erramos. O balanço é extremamente positivo dos resultados do clube. Não é a primeira vez que isso acontece e, sinceramente, também não é a primeira vez que é gerado um ambiente de desconfiança, seja nas redes sociais, seja na mídia, seja na imprensa, seja em qualquer lugar. Por quê? Porque o futebol é absolutamente emocional. Sinceramente, se tem alguma coisa que tem que acontecer nesse momento, são as racionalidades e os exames dos ambientes pelos bons sensos e principalmente por atuar como a gente atua. E como o ambiente aqui dentro é um ambiente que tem muitos interesses, muita gente, e o próprio clube, às vezes, por uma questão de torcedor e tudo mais, gera uma situação que pode caracterizar uma situação, às vezes, de uma manifestação que foge do contexto do clube, mas que não pode, de maneira nenhuma, ser um ambiente dominante. Olha, o Grêmio é um clube organizado, um clube vencedor, um clube que está, de certa forma, vivendo um momento sem vitórias, mas que recupera logo ali na frente. Então, muito antes do que tu gerar desconfiança nesse ou naquele, ou criar um ambiente para esse ou para aquele, ou criar uma destabilização para esse, para aquele, para jogador, para comissão técnica, para treinador, para funcionário, seja interna ou seja externamente, colabore com uma coisa conosco, nos ajude a construir a vitória. Essa sim dará novamente o rumo das coisas que tem que acontecer no clube. É uma liderança incontestável. Muito né? árdua. O presidente Romildo realmente tem uma palavra forte sempre e mais do que nunca no momento oportuno. Né? Esse era o momento realmente, com tudo que estava se criando a respeito do Renato, a respeito do Cavani, do presidente vir e se manifestar como se manifestou. Agora, quero dizer o seguinte, o Renato tem que ter absoluta tranquilidade. Tendo um presidente como o Romildo, né, por trás ou acima dele, sem dúvida alguma que gera uma tranquilidade. Mas um ponto importante a se salientar é o seguinte, né? Já não é unanimidade dentro do Conselho de Administração do Grêmio o nome do Renato Portaluppi. Essa declaração do presidente Romildo Bolzan Júnior serve também para a divisão que já há dentro do Conselho de Administração do clube. O nome do Renato Portaluppi não é hoje o nome de agrado de todos os membros do Conselho de Administração do Grêmio. Eu concordo inteiramente com o que o Thiago Rocha disse aqui sobre o consenso ou não, nesse momento, com o técnico Renato Portaluppi, e digo mais, pelas palavras do presidente que a gente acabou de ouvir aí, eu penso que o Renato é um sentimento, não é uma informação, de que ele está ameaçado no cargo, sim. E o jogo de amanhã ele é perigoso nesse sentido. Se o Grêmio daqui a pouco não tiver um bom resultado e tiver uma derrota daqui a pouco acachapante, a sexta-feira será longa pelos lados do Grêmio. Eu não descarto nada nesse momento no futebol, né, Rogério? Bom, tudo é possível. Eu sinceramente não acredito. Não acredito. Mas nem daqui a pouco mudar um comando do futebol, nada. assim... Essa manifestação do presidente, ela é emblemática e ela é protetora. Eu não, sinceramente, não vejo. Não vejo, porque se acontecesse isso amanhã a partir de um resultado negativo, o presidente ia estar completamente desautorizado. E no jogo então, contra o Bahia também tem outras circunstâncias, né? O Grêmio tem uma série de desfalques, né? E isso até, podemos dizer assim, é utilizado como uma bengala para o Renato, né? Porque não tem o Kahneman, não tem o Jeromel, não tem o Vitor Ferraz, não tem o Maicon, não tem o Jean-Pierre, não tem o PP. É uma equipe do Grêmio bastante modificada para o enfrentamento contra o Bahia. Eu acho que de maneira imediata eu estou com o Rogério. Acredito que este jogo contra o Bahia não vai ser um balizador para a saída ou a permanência do Renato. Mas se, numa sequência de médio prazo, o Grêmio não ter melhorias, não ter crescimento, daí não tem o que fazer. Mas teria que haver uma nova manifestação do presidente. Lógico. Que colocasse nesse sentido, ou nesse patamar. Ou uma nova manifestação do Renato. Porque todo o discurso que o presidente deu hoje também foi um discurso alinhado com o pensamento do Renato. Porque logo no começo da entrevista ele cita, né? Se a gente tivesse marcado o gol contra a equipe do Corinthians, se tivesse vencido o Flamengo, se tivesse vencido... Ele vai na linha de acordo com o Renato. Quando ele fala em passionalidade, né, que é paixão, o futebol, ele está justamente desautorizando todas essas coisas. Perfeito. E colocando nesse nível
de passionalismo às questões que estão sendo debatidas. Eu acho, Rogério, que se o Grêmio jogar 20 ou 30% mais do que jogou contra o Sport, que aliás não jogou contra o Sport e nem contra o Atlético Goianiense, o Grêmio até tem chance de trazer um bom resultado lá de Salvador, porque olha, a performance anterior dos dois jogos, ela é de assustar o torcedor do Grêmio. O Grêmio tem que recuperar esses pontos de uma vez por todas. O que eu vejo é que o Grêmio até produziu e o Grêmio não teve aquilo que algum tempo atrás também o Grêmio demorou para descobrir, que era, né, um esquema tático onde ele tivesse o predomínio, o toque de bola, tivesse a predominância da posse de bola, mas fosse também incisivo. Isso o Grêmio não conseguiu encontrar pós a saída do Everton e principalmente com a ausência do PP. Então, me parece que esse é o problema principal que o Renato, né, tem que resolver. Olha aqui, ó, o Mauro Jung. Boa noite, Rogério. Sou teu companheiro nos programas que tu fazes há muito tempo. Sou teu ouvinte desde que tu trabalhava na TV Gaúcha. Sou santo-angelense e moro em Porto Alegre desde 1988. Meu nome é Mauro Jung. Um grande abraço. Um grande abraço também para ti, Mauro, e muito obrigado. Missioneiro, né? Missioneiro como nós somos, o Salzano e eu. E eu, pelo menos, de família, né? Que já vim dar com os costados aqui em Porto Alegre, na realidade. Mas fui produzido lá, em São Luís Gonzaga. Fui produzido nas missões. Tchê, por falar nisso, que tal receber, pagar e receber em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias da semana e até nos feriados? Que tal? Vou repetir. Que tal pagar e receber em tempo real, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, inclusive nos feriados? Que tal? Pois vem aí o Pix no seu Banrisul Digital. Não perca tempo. Faça já o seu pré-cadastro no aplicativo, no Banrisul Digital. É o Pix que está chegando no Banrisul. Já faça o seu pré-cadastro no Banrisul Digital imediatamente. Vamos às mensagens do Banrisul, da Claro e da Assembleia Legislativa e voltamos em seguida para falar do Internacional e um jogador que vem sendo destaque nesses últimos jogos. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Produtos e serviços daqui como o Santo Antônio. O restaurante e churrascaria Santo Antônio, aliás, a churrascaria mais antiga do Brasil, são 85 anos de churrascaria e restaurante Santo Antônio. E além do churrasco, os filés incomparáveis do Santo Antônio. E agora, de segunda a sábado, aberto no almoço e também no jantar até às 10 horas da noite. Então, recomece a sua atividade, a sua normalidade, né, com uma ida ao Santo Antônio. Santo Antônio aberto até às 10 horas da noite e continua sempre com a teleentrega. Isso que incrementou-se nesse período de pandemia vai continuar e o Santo Antônio continua incrementando tanto o serviço takeaway, você encomenda e vai buscar, quanto o da teleentrega. Basta que você ligue 32 22 31 30, 32 22 31 30 para você fazer a sua encomenda ou ter mais informações aí, inclusive, dos horários e dos pratos especiais que a cada almoço e jantar o Santo Antônio seleciona para você.
na rua Doutor Timóteo, 465, o restaurante Churrascaria Santo Antônio. Empatou, é. Luciano, mais um gol do Luciano lá, que aqui no Grêmio acabou não dando certo. 32 segundo tempo, 1-1, e time grande tem que matar, porque o Red Bull saiu vencendo por 1-0, perdeu um pênalti e agora o São Paulo empatou. E deu sorte, e pode virar, né? E deu sorte, Luciano, né? Porque o pênalti assinalado é ele que comete, né? O Fernando Diniz fica uma arara com ele, xinga até a 10ª geração da família dele. O Claudinho perde e agora o Luciano empata. Mas é uma coisa, daqui a pouco vocês vão ver o André fazendo sucesso em outro clube também. É assim. Será? É assim. O André tem minhas dúvidas. É assim. Eu tenho mais dúvida a respeito do Thiago Neves, mas daqui a pouco acontece. Isso vai muito de contexto. Sei lá, é do contexto, da ambientação e tudo mais. Por mais que o jogador tenha se sentido bem, né, no clube, no vestiário, daqui a pouco dentro de campo a coisa não flui. E aí tu começa a forçar e forçando fica pior ainda. Sabe? Isso é do próprio futebol, do jogador. Tem exemplos claros do caminho inverso, né? Por exemplo, o Maicon não conseguia ter um rendimento satisfatório no São Paulo. Era vaiado, era xingado. Odiava o Maicon. Veio para o Grêmio, conseguiu ter esse sucesso. O próprio Cortez também, depois ali da passagem pelo São Paulo, caiu na carreira, veio ao Grêmio e conseguiu conquistar a América, né? É verdade. Belchior Caduri, né, nos acompanhando também, mandando um abraço. Tinha uma consideração aqui, um beijo para Vera Custódio Barbosa, que sempre nos acompanha. Tá? O Ângelo Mendes, vem ou não vem? O Ângelo Mendes já quer uma definição. Por enquanto, o Ângelo não vem. Tá? Quem mais aqui? Tinha alguma consideração? O Jaelson Apolinário, isso é uma vergonha para o time como o Grêmio, é só tais jogadores veteranos, tal. Onde é que está a estátua, Cavani, Leandro? São muitas mensagens aí, eu termino me passando aqui, mas era uma consideração. Está aqui, ó, está aqui. É o Ireni Gama Custódio, que diz, se o Grêmio juntar os salários que pagava para o Tardelli, o André, o Thiago Neves e o próprio Cebolinha, e mais os investidores que pagam parte do salário, aí pode ter o Cavani. Mas tudo bem, mas é que o Grêmio também tem que economizar esse dinheiro, né, da venda do Everton e desses outros jogadores que foram dispensados. Né? Aqui, ó, Rogério, eu fui dar uma olhada também no nosso YouTube lá, ó, e o Rodrigo Pastel aqui, ó, tu falou do restaurante Santo Antônio, ele falou aqui, ó, boa noite, Rogério, saindo do aeroporto e indo direto para o Santo Antônio. Ah, sozinho. Legal. Rodrigo Pastel aqui mandando mensagem. Maravilha. Aliás, a nossa confraternização está sendo adiada mais uma vez por culpa sua, né? Foi mal. Por culpa sua. Mal. Culpa sua não, culpa da dona Marjana. Dona Marjana que escalou o Thiago. Tu tá sempre certa, Jefinha. Não vai nessa do Rogério, tu tá sempre certa. Tu é melhor, tá? Tu tá sempre certa, não cai nessa. Salzano, medrou na pilha. Ó. Tá louco, não. O Thiago é um funcionário... funcionário exemplar. Exemplar, padrão. Só o que ele passa todas as manhãs, velho. Eu já pedi insalubridade, não me deu, né? Um abraço para o REC. Essa hora já acabou o programa do REC também, ele está nos assistindo, né? Já tá. Já acabou lá. Já. Né, o Cadeira Cativa na Ubra lá já acabou. Nos acompanha. O Magro é gente finíssima. Mas não é fácil, aquele... pique. Não, que manhã. Nem aqui é pique, é papum, é paulada pra lá, chinelada pra cá, não, é dose. Cantoria pra lá, cantoria pra cá. Isso o Rogério, isso tem de bom do Rogério, né? O Rogério não arrisca, né? O Rogério sabe que não é bom cantor e nem tenta, né? O REC não, infelizmente, não tem essa mesma consciência. O REC Olha aqui, o André Miola está dizendo Salzano e Thiago Rocha, que dupla, hein? Claro. Grande André Miola, dupla. Conselheiro atuante. Acho que até agora não está mais no conselho, né? Mas era ali ao lado do Thiago Issa, aquela turma toda ali, um conselheiro de bastante atuação aí no Internacional. Faz falta. Por falar em atuação, quem vem tendo boas atuações, lá onde eu sempre disse que ele tem que jogar, nisso eu concordo. Se bem que eu já ouvi alguma coisa do Cudê
sendo influenciado por algumas cabeças que querem colocar o rapaz na lateral esquerda. Não inventa, não, é invenção. Não, deixa invenção, lá, arranjou essa posição para o Patrick está vivendo uma ótima fase, Choco. fazendo gol, e é sobre isso que o Patrick vai falar inicialmente, né? Sobre essa fase que ele está vivendo agora com o treinador Eduardo Cudê. Vamos lá, Patrick. Eu esteja vivendo um bom momento, sim. Não vou dizer o melhor momento, porque eu acho que eu posso dar mais ainda. Tenho que ter esse pensamento. O professor Cudê tem sido importante para mim, porque tem me ajudado bastante, tem me passado coisas novas que eu tenho acrescentado na minha carreira. Então, eu acho que essa parceria vem dando certo e o nosso objetivo é sempre estar ajudando o Inter. E o Patrick, ele está realmente tendo uma consciência de jogar mais posicionado, né? Não ficar correndo o campo todo. É difícil para ele, mas ele está conseguindo, né? Ele está conseguindo, está atuando numa faixa de campo e dali ele não sai. Né? É importante essa declaração aí do Patrick, pois, na minha avaliação, ele está similar ao futebol que ele apresentou ali no primeiro semestre de 2018 com o Odair. E, de fato, ele é um dos destaques atualmente do time do Internacional. E, ao que parece, e também o Patrick disse há pouco, que o Eduardo Cudê está conseguindo transformar esse de um jogador de futebol ao invés de um jogador de bola. O que eu quero dizer com isso? Está tendo inteligência para jogar. Então, Perfeito. isso também é bastante importante. Porque eu sempre faço, e digo isso há muitos anos, uma coisa é você jogar futebol. Qualquer menino, qualquer criança, daqui a pouco você vê jogando futebol. Agora, jogar o jogo de futebol, onde entram todos esses componentes táticos, componente de interpretar posicionamento, momento de jogo, isso é jogar o jogo de futebol, né, que é justamente isso que o Salzano está falando. Né, e isso precisa ser dado para algum jogador, o jogador ter a inteligência, inclusive a inteligência emocional, de compreender isso aí. Não, e o maior exemplo disso que você está falando aí, Rogério, e a gente, na reportagem, ali no gramado, observando, é um atleta que o Eduardo Cudê não conseguiu transformar em um jogador de futebol, que é um jogador de bola, que é o William Potker, que está sendo negociado para o futebol turco por cerca aí de 1 milhão de euros. E o William Potker, toda vez que no campo ele tomava uma decisão, ele tomava a decisão errada. Às vezes chutava quando não tinha que chutar, às vezes dava um passe quando não tinha que passar. Então esse é um jogador que, infelizmente, após ter sido artilheiro na Ponte Preta, ele aqui no Inter nunca conseguiu ser o mesmo jogador lá em Campinas. Falta justamente essa inteligência do jogo, né? Para alguns. Talvez o Potker seja desse time de jogadores que trabalham só pelo instinto, não é? E não pela inteligência, tem que sendo só instintivo. O instinto é bom, mas desde que ele seja como um complemento da tua atuação, não pautar a tua atuação só instintivamente. Agora, em termos justamente desse lado inteligência emocional, é que o Internacional tem que prestar atenção, porque foi mal nesse aspecto nos dois jogos, né? Contra Palmeiras e contra Bahia. Tá? E o Patrick vai falar agora exatamente sobre isso, né? A experiência desses jogos e o que não pode acontecer amanhã diante do Ceará. Foram resolvidos em detalhes, né? E eu acredito que a gente já se cobrou, já ficou triste pela situação, mas o Campeonato Brasileiro a gente não pode se lamentar e tem que pegar essas coisas que acontecem como aprendizado para que não aconteça mais, né? Aconteceu 2 vezes seguidas, em ocasiões, em situações diferentes, porém aconteceu. Então a gente tem que se policiar, tem que trabalhar, manter a concentração durante os 90 minutos e não dar esses vacilos, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato equilibrado e às vezes se você deixa esses detalhes entrarem dentro da partida, você acaba sendo prejudicado. E se não me falha a memória, o Patrick já tinha sido substituído nos 2 jogos, né? Quando houve um empate do Palmeiras
e quando houve o empate também do Bahia. E especialmente Não tenho certeza, mas... Sim, nos dois. Porque do Palmeiras eu não entendi, porque o Cudê tirou o Patrick. O Patrick era um dos melhores do Internacional naquela apresentação e ele tira o Patrick, até o Inter faz 1-0, mesmo sem a presença do Patrick, mas ele sai do jogo. E também no final de semana ele sai diante da equipe do Bahia. E ali, na minha visão, também o Cudê erra na substituição, porque deixou ali aquela linha de 3 muito frágil, né? Com o Peglo, com o Marcos Guilherme. Tanto que a jogada que acaba sendo a origem de um pênalti do Rodinei, uma jogada onde errado do Peglo. A abertura ali na ponta direita. Sim, mas né? quem perdeu a bola lá na frente foi justamente o garoto. Foi o Peglo, sim. Que é isso que nós estamos tendo. Né? O Salzano falou sobre a negociação do William Potker. E outro jogador que está saindo do Internacional é justamente o Sarrafiori. Né? O Sarrafiori veio como uma grande promessa por um torneio aqui, que era sub-20. É a Copa Ipiranga sub-20 no final Sub-20. Né? E nem sempre o jogador que se destaca no sub-20, ele dá certo no profissional. E o Peglo tem que fazer esse processo, já falei aqui. Né? Ele foi muito juvenil nesses jogos que entrou. Sim. Ele não está conseguindo nem segurar no corpo, ele não está com o time, ele tem que ser corre o risco de acontecer o que acontece com o Sarrafiori. E porque ele também pulou etapas, né, Rogério? Pelo talento que o Internacional enxerga nele. Foi titular na conquista do Mundial da sua categoria. O Inter acabou pulando etapas, né? Ao invés do Peglo começar no sub-20, ele já sobe direto para o profissional, né? Ele não tem esse trabalho do sub-20. Ele jogava no sub-18 e já vai para o sub-20. O Frank Zavalha está acompanhando vocês. Vocês conhecem o Frank Zavalha? Grande Ribeiro Neto. Abraço. Grande Ribeirinho, né? Um abraço, Ribeirinho. E olha, aquilo que eu coloquei para ti no grupo, né? Presta atenção. Tá? É o caminho. Se já foram 15 vezes, vai para a 16ª, não tem problema nenhum. Mas o Rogério, só pegando rapidamente o gancho do Peglo, se serve de consolo, o jogo que ele começou contra o Atlético Goianiense, ele foi um dos destaques. Ele faz boas jogadas naquele primeiro tempo, que é pavoroso do Inter. E no segundo tempo, vale lembrar que o cruzamento de escanteio para o gol do Musto é do Peglo. Então, daqui a pouco, se ele começar o jogo ao lado do Galhardo, ou daqui a pouco Abel Hernandes, enfim, o Peglo pode dar uma boa resposta. Ele bate bem na bola, né? Bate. O Ribeiro está dizendo assim, amiguinho, que é o Salzano, e bigodinho do mal. Olha aqui, meus amigos, não esqueçam. Navegar no 4.5G da Claro é você ter uma internet até 10 vezes mais rápida. Então não perca tempo e aproveite essa oferta do Claro Pós para você, a oferta do 20 GB. 8 GB para navegar como quiser na internet, outros 8 GB para curtir filmes e séries e ainda 4 GB na portabilidade. É muito GB, é muita internet e tudo por apenas R$ 119,99 por mês, nada mais. R$ 119,99 por mês. Agora mesmo, você pode entrar no site da Claro, claro.com.br/pós, ou então no telefone 0800 720 1234. 0800 720 1234 e já fazer a sua adesão a esse plano pós 20 GB de internet da Claro. Olha aqui, quero lembrar para vocês também que os hotéis, para você que está com vontade de viajar, os hotéis e pousada do Sesc estão abertos, voltando aos poucos, seguindo sempre um rigoroso protocolo de segurança, além, inclusive, dos decretos locais, para que você possa aproveitar todas as estruturas com absoluta tranquilidade e conforto. E o Sesc ainda preparou surpresas para vocês. Por exemplo, crianças até 12 anos não pagam, é cortesia. Além disso, tem um novo tarifário com novas opções também. E além disso, tem ainda uma possibilidade de parcelamento em até 12 vezes. Não errei não. Pode parcelar em até 12 vezes a sua estadia nos hotéis e pousada do Sesc. Faça já a sua reserva. Acesse o site do Sesc, sesc.com.br/hotéis. Vamos às mensagens da FEComércio, da Claro e do Zafari e voltamos em seguida para o segmento final do Virando o Jogo de hoje.
Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixa o sol entrar. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Legal, muito legal. Essa campanha do Zafari está, como todas, diga-se de passagem, né? Agora, muito legal é para você que está voltando aí ao seu condicionamento físico, você que quer melhorar o seu condicionamento físico atlético ou quer até emagrecer, que nessa reclusão aí terminou ganhando alguns quilos, pois o método que utiliza o professor Leandro Brandão lá no CT Ciclo 21 tem justamente esse foco, que é condicionamento físico e emagrecimento. Então, você pode mandar um WhatsApp lá para o 51 99783 1477, está aí na sua tela, e falar com o professor Leandro Brandão via WhatsApp. O professor Leandro Brandão, inclusive, está facilitando. Você não precisa fazer um plano de 3 meses, 6 meses, não. Você pode fazer um plano mensal, mês a mês. Você paga o mês e treina. Se quiser continuar, paga o outro mês e vai treinando. Né? Não fica com aquele compromisso e pendurado com o compromisso de pagar 3, 6 meses se você desistir. Então, é uma facilidade que o professor Leandro Brandão está dando para você integrar esse time do CT Ciclo 21. Senhores, o Bragantino perdeu outro pênalti. Perdeu outro pênalti. Pelo amor de Deus. Se quiser. 2 pênaltis que o Bragantino perdeu no Morumbi. O jogo já está no final. 1-1. Não deixa de ser aí um bom resultado para o Inter, que amanhã tem ganhado o Ceará, até porque... Sim, mas quanto falta aí? Deixou escapar a vitória contra o Bahia. Já está no fim? Sim, já está nos O acréscimos. pênalti perdido agora foi aos 48, aos 44, perdão. Tem que... O André Miola está confirmando aqui, Peglo e Galhardo amanhã, Internacional, mas o Peglo não é atacante. O Peglo é meia atacante. Né? Até o Lucas Colar, nosso colega, jornalista, ele informa o seguinte, que o Patrick pode começar no banco de reservas amanhã e o Peglo deve ser o parceiro do Galhardo. Assim o time teria Lomba, Saravia... Mas aí o Patrick dá entrevista e não vai para o jogo? É estranho, né? Foi antes do treino até a entrevista do Patrick, mas... A não ser que ele tenha algum problema de desgaste físico e tal. Você mencionou que ele saiu nos últimos 2 jogos, né? Quando vê isso, Pode até ser. alguma coisa O time teria Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta, Moisés, Johnny, Edenilson, Nonato e Bosquilha, Peglo e Galhardo. Bom, escuta, essa história do Jorge, lateral para o Inter, ou de um outro uruguaio, que eu nem lembro o nome. O uruguaio, o Jorge, o Inter tem interesse no Jorge, o Inter quer a contratação de mais um lateral esquerdo, compreende e entende que seria necessária para o seu elenco a contratação de um lateral esquerdo para questão quantitativa, já que o Natanael já tem o seu caminho liberado para sair do Internacional, e na questão de qualidade, porque o Moisés não entrega ainda tudo que se espera. Mas como é o nome do uruguaio? Não, o Uruguai é lateral direito. Até o Lacerda trouxe essa informação Mas aqui. que joga também na esquerda. Sim, mas esse jogador, Rogério, pelas características, e eu acompanhei alguns jogos da Sub-23 do Uruguai, seria já pensando na saída do Renzo Saravia. O Inter não conseguindo aí a extensão de renovação de contrato do Renzo Saravia para o final dessa temporada e o Inter já contratando um substituto, porque é um jogador muito similar. José Luiz Rodrigues Benbas. Exato. É o Luiz Rodrigues, ou José Rodrigues. Até quando o Renzo Saravia saiu do Racing de Avejaneda, esse nome foi trabalhado por parte do técnico Eduardo Cudê para substituir o argentino por lá. Gente, nós estamos chegando ao final do programa, mas tem uma pergunta muito interessante do Luan Oliveira, que eu vou deixar para mais adiante, talvez para amanhã ou mais adiante na sexta-feira. Alguém da imprensa entende o que o treinador do Internacional fala? Ou os jogadores, pelo portunhol, pela linguagem? Realmente, o Cudê tem que fazer algumas... O Musto fala melhor, acho que o Saravia também fala melhor.
O Cudê é mais enrolado. E o mais engraçado do Cudê é que teve uma entrevista coletiva que ele tentou falar português, né? E foi pior ainda, não se entendeu mais nada daí, de vez. Grande Cudê, mas vai aos poucos. Terminou no Morumbi 1-1 e esse resultado aí não tira o Inter da liderança e agora tem que torcer a favor do Santos contra o Atlético Mineiro daqui a pouco. E torcer para ele, Internacional, amanhã não repetir o que fez nos últimos 2 jogos. Mas nas últimas malandragem 2 rodadas. Internacional, não pode. Maravilha. Sofrer gols nos acréscimos por 2 partidas consecutivas não dá. É muito amadorismo, né? É muito amadorismo. Salzano, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Rogério. Programa bom, passa rápido, né? Ligeirão. Tiago Rocha, amanhã nós vamos ter um programa especial, né? Amanhã um programa especial. Futebol Aguarde. 7 e futebol feminino. Tá certo? A ideia. Maravilha. Vocês fiquem na RDC TV, fiquem aqui conosco, que o Cadu Oliveira está chegando com 2 toques. Voltamos amanhã, então, com esse programa especial Virando o Jogo, 8h15 da noite. Até lá. Do jogo, oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E claro, deixe o sol entrar. Claro,